Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro, turma do horário EF Tarde. Vamos falar sobre vistas ortográficas, representação do componente dentro da documentação técnica para detalhamento do mesmo. Vocês viram lá em desenho para engenharia, expressão gráfica, a forma de representar os elementos por vistas, a forma de observar um elemento, interpretar um desenho por meio das vistas. Nós iremos fazer um recapitulamento, uma recapitulação desse assunto, mas com viés de um componente, com viés de uma peça a ser fabricada. Muitas vezes, nós trabalhamos a replicagem do desenho, a replicação de uma peça, de um componente, mas aqui também a gente tem que tomar decisões a partir de agora, decisões de como representar o funcionamento do objeto, ok? Então, dentro desse intuito, desse raciocínio, vai ser como nós vamos trabalhar esse nosso assunto. Um instante. Existem duas formas de você representar um objeto. Esse objeto ele pode estar representado na forma isométrica, no plano espacial. Então, é como se a sensação fosse que eu estivesse vendo ele, né, no espaço. Então, essa seria a geometria que eu viria o objeto. Mas também eu posso representá-lo por meio das vistas ortográficas, ou seja, o rebatimento de cada face do elemento, a fim de trazer o detalhamento por completo do mesmo. Antigamente, os primórdios aí da desenho, não tão antigamente, podemos falar assim, né? As peças eram detalhadas apenas por vistas. E aí, quando você tinha a possibilidade, você gerava uma vista isométrica demonstrando o objeto no plano espacial. Mas não era sempre, não era obrigatório. Hoje também não é obrigatório, mas era, digamos, um aditivo ao que estava sendo desenhado. Dificilmente aparecia. Então, todo o detalhamento ele vinha por meio das vistas. Para que essas vistas fossem corretamente interpretadas, existiam algumas normativas. Normativas essas que nós seguimos até hoje, questão de posicionamento das vistas, forma de apresentação, arestas visíveis, arestas ocultas, né? Vou abrir o primeiro parênteses da nossa aula. Então, vocês entrando lá no AVA, tá abrindo aqui, dentro da nossa turma aí de terça-feira, né, que é a nossa teoria de hoje, que vai aparecer para nós, desenho mecânico, turma de terça-feira, né? Quando você olha aqui, eu coloquei alguns documentos para conhecimento de vocês. Primeiramente, papel milimetrado. Como nós estamos de forma remota, eu não tenho como distribuir para vocês de forma impressa o papel milimetrado. Então, eu disponibilizei para vocês aqui esse arquivo. Tem tanto ele em doc quanto em PDF, que você pode baixar ele e imprimir, caso você precise para realizar alguns desenhos, tá? Deixei ele em doc também aberto. Na outra pasta, vamos retornar aqui, eu coloquei todas as normativas associadas ao desenho técnico-mecânico. Um ponto muito interessante, está meio lento o sistema, mas ele vai. As normas que estão disponíveis aqui para vocês, vocês também têm acesso a elas aí da casa de vocês. Você acessando o seu Unifor Online, dentro da biblioteca, você tem acesso às normas regulamentadoras brasileiras, as normas brasileiras regulamentadoras. Então, enquanto ele volta aqui, pronto, ó, eu coloquei aqui as normas. Então, a gente tem aqui desde o emprego de escalas, que foi descontinuada, quando a gente chegar em escala, a gente vai falar sobre isso, escrita no desenho técnico, aplicação das linhas de desenho, até uma normativa que foi atualizada, princípios gerais de representação do desenho técnico, então, é o que a gente vai falar hoje sobre o layout de folha, cotagem, apresentação da folha. Por exemplo, a norma 10.067, ela está disponível aqui dentro do AVA, para você baixar e abrir aí na sua casa. Só que o interessante não é somente você ter o arquivo. Se você vier no seu Unifor Online, aqui a nossa turma, eu venho aqui em biblioteca, biblioteca digital,
Na busca integrada, se eu colocar aqui a norma, por exemplo, NBR, Norma Brasileira Regulamentadora 10067, buscar, ele aparece aqui para a gente já a norma. Você clica nela, mais aqui, né, ver mais, você tem acesso à norma. Você tem que aceitar os acordos, né, de funcionamento, e você tem acesso a essa norma aí da sua casa. Veja que ela está licenciada em função da Fundação Edson Queiroz, ou seja, ela é para fins acadêmicos, tá? É para você, como estudante, ter acesso e conhecimento. E diversas outras normas aí dentro do sistema acadêmico, que caso seja necessário. Então, você vai vendo as normas, você segue muitas documentações. Legal? Então, deixei algumas para vocês. Quando a gente volta aqui, acabei voltando errado, mas vamos lá. Lá na pasta principal da disciplina, tem a nossa matéria de hoje, projeções ortogonais. E aí tem a nossa aula e mais duas ações aí que nós vamos falar já já. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a forma com que eu represento esse elemento, ele é normatizado. Por que ele precisa ser normatizado, seguir regras? O documento que você está fazendo para detalhar o componente, não necessariamente ele vai ser interpretado por você. Ele pode ou provavelmente será interpretado por outras pessoas. Pessoas essas que podem estar na mesma região que você, na mesma empresa, como também você pode fazer um produto e exportar para outro continente, outro país, outra região do Brasil. Né? E a pessoa que vai observar esse seu projeto lá, ele tem que interpretar da forma correta, por isso que existe uma padronização nessa documentação. Da mesma forma, se você compra um produto e recebe a documentação técnica do mesmo, você precisa interpretar de forma correta o que está expresso ali nos desenhos técnicos. Então, o que a gente vai ver hoje é justamente a decisão das vistas, como aplicar essas vistas, o que seria interessante usar ou identificar, ok? Então, são as duas formas de apresentação. Professor, hoje em dia, o que se usa mais? Isometria ou as vistas? Os dois. Tecnicamente, eu só posso representar o objeto por meio das vistas. Muitas vezes nós adicionamos uma vista auxiliar ali na perspectiva para facilitar a interpretação do desenho. Mas isso é uma coisa muito interessante. Se você pegar pessoas que trabalharam lá na década de 60, 70, 80 com desenho técnico, eles compreendem mais as vistas do que a isometria. Já o pessoal, novas gerações aí que a gente está agora, eles precisam muitas vezes da isometria para poder interpretar o desenho. Okay? Tudo é questão de vivência. Como que é gerado as vistas em função de normativas? Vocês devem ter escutado falar dos diedros, né? Os diedros são planos, áreas geradas. Só um instante. É nada mais ou menos que o prolongamento de um plano vertical e um plano horizontal, que intercepta num ponto e prolonga posterior a ele. Então, você tem uma parte positiva, uma parte negativa, uma parte superior, uma parte inferior a cada um deles. Quando você pega o seu objeto e joga dentro desses planos, você tem 4 possibilidades de posições. Aqui na frente, que é o primeiro diedro, vou até mudar a cor da minha caneta aqui para facilitar a interpretação de vocês, tem um pontinho vermelho aí. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e o quarto diedro. Cada diedro desse, cada quadrante desse aqui, ele traz uma característica de apresentação da peça. Por isso é fundamental você saber em qual quadrante está sendo representado o seu documento. Tá? Quando a gente olha esse objeto, para eu saber como fazer isso, todo desenho técnico, ele tem lá na sua legenda, no seu carimbo, que a gente fala, a representação por meio do cone. Esse aqui é um cone desenhado, então você vai ver no primeiro diedro, quando você olha uma imagem, né? Se eu olho ela do lado que está o ponto vermelho, do lado oposto aparece a minha vista, né? Que eu estou olhando. Se eu olho do lado que eu estou vendo o cone, eu vejo a vista ao contrário, seria o terceiro diedro. Se eu vejo do lado oposto, é o primeiro diedro. Então, no Brasil, nós aqui trabalhamos no primeiro diedro. Porém,
equipamentos ainda das Américas, América do Norte e outras regiões aqui também próximas a gente, trabalham no terceiro diedro, mas o Brasil adotou o primeiro diedro como referência em documentação técnica. Muitas vezes você tem que ter conhecimento que podem vir peças de outras regiões, de outros diedros. Mas o que diferencia a imagem no primeiro e no terceiro diedro? Antes da gente falar isso, mostrar só num desenho técnico aqui, por exemplo, como seria, aonde você identifica, né, se você está no primeiro ou no terceiro diedro. Então, quando você olha aqui um desenho técnico, você tem um carimbo, o carimbo da folha nada mais é do que esse rodapé, né, que tem aqui a legenda de todo o desenho, que traz todas as informações do desenho. A gente tem aqui, ó, então, a representação aqui, ó, primeiro diedro, e aqui no terceiro diedro. Ah, professor, mas eu estou olhando aqui os desenhos, é muito similar. A forma de apresentação das vistas, cotas, é similar. O que muda é o posicionamento das vistas. Em que sentido? Quando a gente fala de primeiro diedro, a posição de leitura é observador, que seria a gente, a peça e o plano. A peça ela vai estar localizada entre o observador e o plano. Desta forma, o que é representado na documentação é o rebatimento da sombra dessa peça. Então, se o observador está deste lado, observa o objeto e qual é a geometria que ele observa e representa lá no plano, é uma observação de primeiro diedro. Então, você tem observador, peça, plano. Vou voltar aqui nessa primeira imagem, que vai facilitar talvez a nossa interpretação. Então, o primeiro diedro, está aí nosso pontinho vermelho na tela. Veja que nós temos nós, observadores, a peça e o plano, primeiro diedro. Se eu trabalhar no terceiro diedro, o que muda? Quando eu venho para o terceiro diedro aqui, ó, o observador ele vai estar no mesmo ponto. O que vai mudar é a posição entre plano e peça. Quando eu observo no terceiro diedro, tem o observador, o plano, depois a peça. Então, ele vê a projeção da peça no plano antes de chegar na mesma. O que isso muda? Na hora do rebatimento das imagens. Como assim rebatimento das imagens? Lembrando que tudo isso vocês viram lá em desenho para engenharia, né? Rebatimento da imagem é você projetar todas as faces da sua peça a fim de detalhar a mesma. Então, imagine aqui a nossa peça, vamos desenvolver uma caixa em volta dela. Essa caixa ela tem 6 faces, então tem as 4 laterais da caixa, superior e inferior, tá? E aí o observador está no mesmo ponto. Então, ele sempre vai se posicionar no local do observador, peça, plano. Então, se eu pego aqui minha peça, para pegar a nossa vista frontal, vamos falar assim, colocar o observador, peça, plano, eu vou detalhar ali naquela vista a geometria daquela face. Se eu pego o observador e coloco ele aqui do lado esquerdo para observar a peça, mesmo ele vindo para o lado esquerdo, o posicionamento continua, observador, peça, plano. Quando ele olhar, ele vai observar a face da peça e a projeção dela vai estar aonde? Do lado direito. Ele está olhando do esquerdo e vai projetar o que ele vê na esquerda na direita. Porque nada mais é do que o rebatimento nessa aba da caixa. Quando ele vier aqui para o lado direito e observar a peça, o rebatimento dela vai estar do lado esquerdo, porque ele sempre vai estar observador, peça, plano. Então a projeção fica na esquerda. Se ele olhar por cima aqui da peça, a projeção da parte de cima vai estar aonde? Depois da peça, embaixo. Se ele olhar por baixo, a projeção vai estar em cima. Ou seja, se nós pegarmos essa caixa e abrir ela, abrir as duas abas, superior e inferior e as laterais, o que nós vamos ter? Este rebatimento da mesma peça. Ou seja, quando eu olho nessa vista, nesse posicionamento, e doto ele como padrão, ou vista frontal, essa projeção está aqui, na 1. Se o observador ele vem para este lado esquerdo e olha a peça, se ele está do lado esquerdo, a projeção fica na direita. Então, aqui está ó, a projeção da esquerda, na direita. Se ele vem para o lado direito, ele vai ver a projeção da peça lá na aba do lado esquerdo. Está aqui a projeção direita. Se ele olha por cima, a projeção vai estar embaixo.
Se ele olhar por baixo, a projeção vai estar em cima, e a vista oposta é quando você inverte o posicionamento do plano com o observador. Em vez de estar observador, peça e plano, vai estar plano, observador e peça. Ele vai virar ao contrário. Dificilmente se usa uma vista oposta. Quando se usa, ela pode estar do lado da lateral direita ou lateral esquerda, não tem problema. Apenas ela faz menção ao outro lado da peça. Ok? Para que precisamos saber disso? Tanto para executar um desenho técnico, quanto para interpretar um desenho técnico. Pessoal, lembrando que nossa aula ela é bidirecional. O que é bidirecional? Qualquer dúvida, questionamento, abre o áudio, pergunta, ativa a câmera se necessário, pode falar, ok? Aqui nada mais é do que uma explicação mais técnica, literária, do que são as vistas. Então, o plano 1 aqui, ó, ele traz a vista de frente ou elevação da peça, mostra a projeção frontal do objeto, né? O plano 2 aqui, ó, né? Vista superior ou planta, mostra a projeção do objeto visto por cima. O plano número 3 é a vista lateral esquerda, né, ou perfil esquerdo, que mostra o objeto pelo lado esquerdo. Ele está na direita, mas observa a esquerda. Vista, o plano número 4, né, lateral direita, mostra o objeto do seu lado direito, mas ele está na esquerda. Plano número 5, a vista inferior, que está em cima, que se olha de baixo para cima, né? E a vista posterior, que é o plano 6, mostra o objeto visto por trás, lado oposto do objeto. Legal. Estamos aí desenvolvendo. Faço a primeira pergunta para vocês, interessante, passou um pouquinho a mais aqui. A padronização dos rebatimentos, né, dos planos de projeção que garantem o primeiro diedro e as vistas sempre terão as mesmas posições relativas. Ou seja, o rebatimento normalizado para o primeiro diedro mantém a relação de vistas de frente seguindo as oposições, das suas posições. Então, grosso modo, a gente fala o quê? A partir da vista frontal, a vista superior fica embaixo, a vista inferior fica em cima, a lateral esquerda está na direita, a lateral direita está na esquerda. Isso é a forma mais fácil de você memorizar a sequência. E aí eu pergunto para vocês, nós estamos sabendo já identificar as vistas e posicioná-las. Mas independente disso, para eu tomar essa iniciativa, eu preciso fazer a minha primeira decisão. Temos aqui a nossa pecinha. Ó. Para vocês, como que eu defino a vista frontal? Alguém sabe me dizer? Qual critério eu uso para determinar a vista frontal? Aquela peça que der para a gente mais informação. Peça não, vista, né? Superfície, Oh, sim, sim, a vista, né? Que tenha isso, furo ou rasgo. legal. Enfim, a peça, Exatamente. a vista que tenha mais informação. Isso, legal, exatamente. A face, a lateral, a vista ali da peça que traga o maior número de informações do objeto. Porque, querendo ou não, a vista frontal ela sempre vai estar presente em qualquer detalhamento. Tudo parte dela. Legal. Então, sempre quando vocês forem observar uma peça, existem vários critérios, assim, mas, a grosso modo, é isso mesmo. Você tiver maior número de detalhes, você traz a informação. O que seriam esses detalhes? Nessa pecinha aqui, eu vou mostrar algo muito simples. Se eu olho essa vista aqui da peça, que é a lateral direita aqui dela, lateral esquerda está na direita, desculpa. Se eu contar aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas visíveis. Se eu olho o meu lado esquerdo, meu lado direito que está na esquerda, ela só tem 1, 2, 3, 4 arestas visíveis. Se eu pego essa lateral aqui e uso ela como frontal, veja que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Opa, tá vendo que o detalhamento dela é maior? Muitas vezes também, né, como o nosso colega falou, não vi o nome dele, desculpa, o Felipe, acho que foi, se você tiver um Isso. furo, legal, Felipe, um furo, a geometria dele é um detalhamento a mais, um plano inclinado ou uma curva, né? Esse detalhamento vindo na vista frontal é de grande valia, quando possível, tá? Outra coisa interessante, que tem que ser discutido muito em relação aos desenhos. Quando você faz um desenho técnico, nós vamos gerar as vistas, eu vou estar aqui no primeiro slide, e vamos gerar também a isometria, né? Porque pelo software facilmente você gera as vistas, gera a isometria e coloca lá no seu desenho. Em compensação, quando você receber esse desenho técnico, vou usar o exemplo desse grampeador que está aqui na minha mão, tá? Que foi o objeto que eu achei mais rápido aqui.
Nós sabemos que um grampeador, tecnicamente, ele trabalha nessa posição. Que isso aqui é a parte de baixo dele, que vai apoiar sobre a mesa, né? Nós vamos colocar o papel que for aqui e pressionar para grampear. Então, essa é a posição de trabalho dele. Quando você for pegar um objeto e precisar detalhar o mesmo, você deve sempre detalhar ele na posição no qual ele é a posição de trabalho do mesmo. Se você pegar o desenho técnico de um grampeador, ele aparecer assim, ou aparecer assim, ou dessa forma, não vai ficar estranho para vocês? Vou usar uma coisa mais dinâmica, mais didática. Imagine você pegar lá um desenho técnico de uma cadeira e quando você abrir o documento ou pegar o papel, você vai ver que a cadeira está desenhada com os 4 pés para cima e o assento e o encosto virado para baixo. Não dá uma sensação estranha para vocês de erro, que tem alguma coisa errada? Concordam comigo? Ou seja, se eu vou detalhar tecnicamente uma cadeira, quando eu colocar ela na isometria, o posicionamento dela tem que ser o posicionamento real de funcionamento dela. Ok? Vou fazer o desenho técnico de um carro. Logicamente, as rodas têm que estar para baixo, né? No piso, para baixo. Se as rodas estiverem para cima, é estranho. Você mesmo, quando pegar um desenho, já vai ter a sensação de que tem alguma coisa errada. Isso não transmite confiança, não transmite segurança para quem vai executar o projeto. Professor, mas se eu tenho uma peça que ela não tem lado para trabalhar, um eixo. O eixo ele é cilíndrico, ele pode trabalhar em pé, deitado. Como que eu vou desenhar esse eixo, por exemplo? Aí você vai escolher qual a melhor posição para melhor detalhamento do seu objeto. Se você tem uma folha, deixa eu pegar minha folha aqui. Se você tem uma folha lá, uma 4, e você precisa desenhar um eixo, veja que se eu colocar nessa posição, o meu aproveitamento de papel vai ser um, se eu desenhar ele assim, vai ser outro, em questão de espaço. E aí você, como projetista, vai tomar a decisão e falar, não, se eu colocar ele na vertical, eu tenho um aproveitamento de espaço, se eu colocar na horizontal, posso ter outro. Então, o que trazer o melhor detalhamento do objeto em questão de escala, possibilidade de vista e detalhamentos, você adota como a vista, o posicionamento da vista frontal. Mas isso se o objeto não tiver posição de trabalho. Legal? Qualquer dúvida é só falar, pessoal. Vamos voltar aqui para a nossa linha de raciocínio. Então, escolhemos a nossa vista frontal, que traz mais detalhes. A partir daí, nós vamos gerar as nossas vistas. Mas, a gente falou aqui dos planos, falamos dos posicionamentos, mas, para eu gerar essas vistas, deve existir alguma padronização? Com certeza. Essas vistas, elas trazem as informações técnicas do objeto. Então, uma coisa que eu tenho que sempre me preocupar, primeiramente, não existe hoje em dia mais escala em desenho, em questão de proporção de peças. Existe a proporção entre as peças, entre as vistas, mas não existe a escala real do projeto. Por que não se usa mais em escala? Antigamente, os desenhos técnicos eles eram feitos à mão. Quando ele era feito à mão, existia uma padronização de escala, escalímetro, para você traçar as linhas. Como hoje você faz tudo de forma digital, quando você vai imprimir, por exemplo, a impressora ela já puxa numa escala diferente, ela já puxa ali como uma margem da borda, você tem alterações de escala. Então, se você faz um desenho em escala para validar a escala, se você vai falar que 1 centímetro lá corresponde a 1 metro, tudo que o cara medir em função de 1 centímetro corresponderá a 1 metro na vida real, por exemplo, né? Mas, de 1 para 100. Mas no dia a dia, no desenho digital hoje, quando você desenhar lá ele com 100, a impressora não vai respeitar essa proporção. Então, quando você olha a norma de escala, eu até deixei ela aqui dentro do AVA, ó, emprego de escalas. Quando a gente abre ela aqui, ó, ela tem um símbolozinho de cancelada, porque ela foi descontinuada. A escala hoje ela vem automática, ó, da década de 90, ó. Ela vem alinhada com já o desenho dentro do sistema. Ou seja, antigamente você pegava um desenho técnico, você podia usar a sua régua lá, medir e multiplicar pelo fator da escala e ver o tamanho real da peça. Mas não, hoje em dia você usa
as cotas do sistema do software, tá? Mas uma coisa que deve ser respeitada em escala. A proporção que você usa na sua vista frontal deve ser respeitada nas demais vistas, seja ela qual for, superior, inferior, lateral esquerda ou direita. Por quê? Porque as vistas são justamente responsáveis para trazer toda a informação do objeto. Vamos desenhar essa nossa peça e precisamos colocar as medidas, as cotas. As cotas fazem o quê? Dão o real dimensionamento da nossa peça. Quando eu pego aqui essa nossa pecinha e vamos determinar aqui, por exemplo, o comprimento dela, eu tenho o comprimento dela onde? Está aqui minha linhazinha vermelha aparecendo aí na tela, né? Ó. Nessa parte inferior aqui, ó, você tem aqui a cota dela de comprimento. Essa mesma cota, opa, ela está aqui na vista inferior, né? Ó, que está em cima. Aqui, ó, né? Estou meio ruim aqui de manipulação do mouse ainda, não me acostumei. Tenho ela aqui na parte inferior também, ó, da peça. Ó. Opa, todas essas vistas trazem para a gente o quê? Comprimento da nossa peça. E a altura da nossa peça? Ela aparece aonde? Opa, na vista frontal eu tenho ela aqui também, ó. Ó, aqui a altura da nossa peça aqui, né, ó. Aonde mais eu tenho? Na vista superior, que está embaixo, eu tenho a altura da peça? Não. Na vista inferior, que está em cima, eu tenho a altura da peça? Não. A altura eu tenho aqui na vista lateral, ó. Tanto na lateral direita, quanto na lateral esquerda aqui, né, ó. Nós podemos ver quem? A altura da peça. Legal. E a profundidade da peça, né? O comprimento dela aqui, largura, altura e comprimento, né? Opa, na vista frontal eu consigo observar ela? Não. Ela só vai estar disponível aonde? Opa, olha aqui na lateral direita, que está na esquerda. Na lateral esquerda, que está na direita, né? Aqui, ó. Olha na vista superior aqui, ó, a inferior, que está em cima. Também tem a minha cota aqui, né? Ó. Opa, na vista superior, que está embaixo, ó, também posso ver a largura. Ou seja, as vistas, elas trazem esse grau de detalhamento da peça, aonde eu posso dar as dimensões geométricas, o tamanho das arestas para o correto detalhamento do meu componente. Muitas vezes ele não vai estar disponível em apenas uma vista. Você vai precisar, no mínimo, 2 vistas. Ok? E aí entra esse paradigma, né, das vistas. Quer dizer, então, que sempre quando eu for desenhar uma peça, eu tenho que colocar todas as vistas da peça. Ah, se eu tenho aqui minha pecinha lá da coisa, eu tenho aqui a vista frontal, a superior que está embaixo, a inferior que está em cima, a lateral esquerda está na direita, a direita que está na esquerda, é a vista oposta. Sempre eu vou precisar desenhar todas as vistas? Não. Você vai desenhar as vistas necessárias para o completo detalhamento da sua peça. O que é errado? Faltar alguma geometria para ser detalhada. Então, por exemplo, essa peça aqui, se eu desenhar a vista frontal dela, está logicamente tudo parte da frontal, então a frontal ela sempre vai estar presente. Aí eu vou fazer as laterais. Veja que a lateral esquerda e a lateral direita, elas são iguais, trazem as mesmas informações. Quais informações são essas? As arestas visíveis e as arestas ocultas. Opa, o que são arestas ocultas? Vocês lembram? São as arestas que estão internamente à peça e elas aparecem como pontilhado. Esse pontilhado aqui representa essa furação. Esse pontilhado representa o fundo desse rasgo. Consequentemente, a vista lateral ela traz arestas ocultas e arestas visíveis. Desculpa. Quando você observa aqui, o lado esquerdo e o direito são iguais, ou seja, eu não preciso de um dos lados. Mesma coisa quando eu olho superior e inferior. Cuidado. Quando eu olho ela de cima, veja a projeção que eu tenho aqui embaixo. Todas essas arestas visíveis e apenas a aresta do furo oculta. Quando eu olho por baixo para cima, eu tenho essa geometria visível, mas essa aba aqui de cima, ó, ela fica oculta, porque ela vai estar atrás do fundo. Elas não são iguais, mas a vista superior traz mais detalhes, mais arestas visíveis do que a inferior. Então, eu posso eliminar a inferior aqui. Mesma coisa a vista oposta. Então, o detalhamento dessa peça, basta eu ter a vista frontal, lateral esquerda que está na direita, vista superior que está embaixo. Aqui,
eu consigo fazer todo o detalhamento da peça, de altura, largura, profundidade e os demais partes, componentes. Legal? Professor, para eu fazer isso no software, eu vou desenhar as linhas? Não. Nós falamos aula passada, nossa aula prática, que nós trabalhamos agora na perspectiva paramétrica do plano espacial. Nós trabalhamos um terceiro, no tridimensional. Tridimensional, nós vamos gerar a nossa peça. Quando necessário, você vai gerar o detalhamento técnico. Por que quando necessário? Porque muitas vezes, dependendo da complexidade da peça, depois de desenhada, aqui você pode fazer uma comunicação CAM, que é a manufatura auxiliada por computador, onde o software vai gerar um código G e vai mandar lá para quem? Ou para o seu centro de usinagem, ou para o seu torno CNC, ou para a sua impressora 3D, e vai dar origem à sua peça. Ou seja, não precisou fazer o detalhamento técnico, porque máquina conversa com máquina, a Skynet, para gerar a geometria da sua peça. Mas quando eu vou precisar fazer o detalhamento técnico da peça? Quando você precisa fazer a documentação do seu projeto para ele ser replicado no futuro. Muitas vezes, essa pecinha ela pode ser feita num comando numérico? Pode. Mas se eu for trabalhar num lote elevado, em quantidade de peças, tudo bem. Mas geralmente, quando é uma única peça, não vale a pena você trabalhar num comando numérico. E aí você vai trabalhar de forma convencional. De forma convencional, o operador precisa fazer a interpretação da geometria por meio das vistas. Detalhamento técnico de cotas, vistas e detalhes, e aí construir a sua peça. Ou seja, você tem que fazer o detalhamento técnico. Tá? Aqui eu coloquei algumas imagens curiosas que precisam apenas de 2 projeções para serem detalhadas. Como assim? Se você pegar essa pirâmide aqui, por exemplo, vou adotar essa aqui como vista frontal. A vista frontal é a lateral esquerda que está na direita. Não tem a mesma geometria? Então, tudo que eu detalho aqui na geometria, na vista frontal, está detalhado, posso detalhar na vista lateral. Então, se eu detalho nas duas, eu posso eliminar a vista lateral e usar apenas a vista frontal para detalhar o objeto. Logicamente, eu preciso fazer um outro detalhamento, que é a superior, que está embaixo, para eu saber a completa geometria da peça. Mesma coisa por um cilindro. Então, se eu pegar aqui essa lateral com uma vista frontal e fazer aqui o rebatimento dela, a vista lateral é similar à frontal, ou seja, as mesmas informações estão nas duas vistas, basta eliminar uma vista lateral, sobre a superior e a inferior. Mesmo detalhe nessa peça, mas cuidado, dependendo do detalhe da vista que você adotar como frontal, você pode fazer todo o detalhamento dela em 2 ou em 3 vistas. Como assim? Coloquei aqui também só outras peças, vou mostrar já para vocês. Outras peças aí que são rebatidas e detalhadas apenas em 2 vistas. Pode parecer estranho aqui como elas estão, é porque isso aqui é um desenho muito antigo e essas linhas de chamada, depois de sendo escaneadas, fotos, elas ficaram praticamente da mesma espessura aqui da lateral. Mas aqui são linhas auxiliares, porque elas estão falhadas, que na verdade são pontilhadas mesmo. E aí o que acontece? Elas fazem apenas a chamada para os posicionamentos. Aqui são peças que eu preciso de 3 vistas. Por exemplo, na vista frontal e superior eu não consigo detalhar essa inclinação. Aqui eu preciso detalhar ela em outras vistas, e assim sucessivamente, dependendo do componente. Só quando eu sei que vai ser 2 ou 3, você que projetista vai ter o feeling. Você vai olhar a sua peça e vai ver se coloquei uma vista, coloquei uma segunda. Consigo detalhar tudo ali? Não, então preciso de uma outra vista. Não, só nessas 2 consigo. Então pronto, só basta essas 2. Por exemplo, veja aqui que é a mesma peça. Tanto essa, deixa eu colocar meu ponteirinho colorido. Tanto essa quanto esta. Se aqui o projetista ele adotou essa face aqui, ó, como vista frontal. Consequentemente, ele gerou a vista frontal, gerou, né, a lateral esquerda, que está na direita, e aí nessas 2 vistas ele não consegue detalhar essa parte arredondada, ou seja, ele precisa colocar na vista superior, que está embaixo, detalhando apenas essa parte curva. Porque essa largura eu tenho aqui, esse comprimento eu tenho aqui, né? A altura dela, a largura dela, não precisaria. Essa imagem é só por causa da parte cilíndrica. Legal. Em compensação, se ele adotasse essa lateral aqui, ó, como vista frontal, quando ele colocasse uma superior,
nessas duas vistas da mesma peça são suficientes para detalhar por completo ela. Então, eu vejo aqui a lateral, a parte do furo, geometria, a curvatura ali na ponta, ok? Então, você como projetista tem que usar a estratégia de desenho. Como eu vou desenhar, como eu vou documentar, como eu vou apresentar o meu objeto. Legal? Até aqui, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Legal, Ivan. Tranquilo. Maravilha. Loren, quando a gente olha aí, existem algumas linhas que muitas vezes o software coloca, eu particularmente não uso tanto elas. Eu acho que acaba poluindo muito o documento técnico. São linhas de simetria, linhas de centro, né? Linhas de paralelismo. Muitos desses documentos, essas linhas, elas estão ali presentes sendo utilizadas, porque antigamente, quando você fazia a mão livre, se eu fazia o detalhamento desse furo aqui, nesse tijolo, nesse bloco furado, para eu saber que essas geometrias eram iguais a essas, em vez de eu fazer a cota nas duas, eu fazia em uma e colocava uma linha de simetria. E aí o cara tinha que interpretar o desenho, que ele tinha uma linha de simetria, e saber que aquela parte de cima era igual a de baixo, ele só tinha cotado a parte de cima. Hoje, como o software são só cliques que a gente faz os detalhamentos, você pode eliminar algumas dessas linhas de centro, linhas de simetria. Você vai deixar elas quando for necessário fazer um referenciamento, um posicionamento e assim por diante. Então, são apenas curiosidades. Precisamos praticar a representação dos objetos à mão livre. Por quê? Professor, hoje em dia tudo é informatizado, tudo é tecnologia, mas você pode estar num momento, em algum dia, onde você está numa região, onde você está sem acesso ao seu computador. Você pode ter saído por uma visita técnica e chegou lá, precisou fazer um detalhamento de uma informação para transmitir para um colega que está lá na sede da empresa para ele trabalhar. A forma com que você vai se expressar ali tem que seguir a normativa para que seu amigo lá na empresa também faça a leitura. Então, você vai fazer um esboço, um croquis à mão livre. Logicamente, existem algumas regras ali que você pode abrir mão em questão de alinhamento, algumas coisas quando você trabalha à mão livre, mas sempre buscando a maior realidade possível, tá? E também você pode fazer uso de outras ferramentas, não somente o software, como esquadro, réguas, compasso, tá? Por exemplo, método do compasso. Como que com o compasso eu consigo gerar as vistas da minha pecinha de uma proporção e escala real ao proposto? Você vai desenhar a vista frontal, ela que vai determinar a escala de todos os objetos, tá? Então você faz a vista frontal, e a partir daí você vai fazer um prolongamento, que são essas linhas rosas, né? De todas as arestas. E aí você vai pegar o seu compasso, vai abrir aqui, por exemplo, ó, a ponta seca, onde está meu pontinho vermelho, que é o A, tá? E aí a ponta que risca, você vai abrir até uma certa altura e traçar. O ponto que ela aqui vai traçar, interceptar essa linha aqui contínua, é a mesma distância dessa aqui. Ou seja, ele já manteve a distância da origem da peça. Se eu quero saber a altura dela, basta eu prolongar. Aí eu sei que desse ponto para esse vai ser essa lateral. Eu queria pegar essa distância daqui para cá ser a mesma. Eu coloco minha ponta seca aqui no ar, abro até esse ponto e rebato ele para cá. Então veja que a proporção ela é feita por essa técnica de utilização ou do compasso ou do esquadro, réguas. O professor não tem um compasso, você pode usar réguas. O professor não tem um esquadro. Com um papel desse, existem dobraduras que você faz para fazer um esquadro de 30, de 60 graus. Basta você olhar no YouTube. Você consegue aprender de diversas formas. Então, você vai fazer ali um dobramento para ficar nos 60 graus, para ficar nos 45 graus. Como que funciona na questão de trabalhar com retas, né, linhas paralelas na inclinação de 45 graus. Vou desenhar novamente a vista frontal, vou traçar ali daquele ponto A uma linha, né? Podemos falar assim, a 45 graus dos dois planos, uma linha mediana, né? Ali. E aí, quando eu faço aqui a projeção desse ponto, eu traço uma linha contínua auxiliar até a interceptação dessa rota inclinada e rebato ele para cima. Consequentemente, essa distância vai ser a mesma do que esta. Ok?
E aí vou fazer algumas perguntas a vocês que estão aqui presentes. Colocamos aí só para a gente poder reforçar o nosso conhecimento do que foi discutido até agora. Temos aqui um objeto na isometria, temos 3 possíveis vistas. Dessas 3, vamos chamá-las, vamos dar nome a elas aqui. Vou chamar essa aqui de A, essa aqui de B e essa aqui de C. Ok? Vocês estão vendo aí. Para vocês que estão aqui vendo a peça na isometria, qual seria a vista frontal dessa peça? A vista A, vista B ou vista C? Vista A. A? Vista Pronto. O Ivan, o Felipe na A. Alguém optaria por outra vista? Não, professor. Não? Vamos observar aqui, todo mundo. A gente vê aqui que a vista A, vamos usar aqui a técnica da aresta, rapidinho. Se eu pegar essa minha pecinha aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 arestas. Ó, a ananese iria nascer. Se eu pegar essa A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arestas. Opa, a letra C tem mais arestas. E aí? Mas olha como é interessante, nem sempre a aresta ela vai ser o fundamental. Veja que nós temos aqui na nossa peça essa parte inclinada, correto? Aqui no B, a vista B, você consegue interpretar que ela tem um plano inclinado em alguma das faces? Não, né? A gente não consegue interpretar aqui. E aqui na C, eu sei se isso aqui é inclinado, se esse aqui é inclinado? Também não. Opa, então quer dizer que essa nossa geometria A, ela traz aqui essa inclinação. Pessoal, não estaria errado você usar a A como vista frontal, que na minha opinião também seria o mais indicado, como você usar a C como vista frontal também não estaria errado. A B eu não recomendaria, porque aqui você já tem algumas arestas ocultas, enquanto nessas não tem. Tá? Então a B seria, aqui podemos falar assim, a não convencional, não ideal ser utilizada. Partindo daí, se essa aqui se gera a sua vista frontal, as demais seriam consequências. Então, a gente tem aí algumas respostas que poderiam ser adotadas. Tranquilo? Conseguiu entender, Ananias? A C não seria aqui errada, mas essa aqui traz um detalhamento maior. O errado seria a B. A B não seria o recomendado. Legal? Show de bola. Então, ó, vista frontal, lateral direita, superior. Beleza? Legal. Pergunto a vocês. Temos aqui uma peça detalhada nas 3 vistas, né? O frontal, lateral e superior aqui, né? E aí temos a representação na isometria de 3 pecinhas também, peça A, peça B e peça C. Para vocês, a isometria desta peça aqui, ó, nas vistas, corresponde à isometria A, B ou C? C, professor. Repete aí, por favor. Beleza, ó, eu tenho aqui na isometria, na vista dessa peça. Vista, frontal, lateral e superior. Essa peça na isometria seria o item A, o item B ou o item C? Os colegas já responderam C. O que nós temos que ver aqui, pessoal? É uma coisa muito interessante. Nós vamos por eliminatória e geometrias, tá? Então, por exemplo, quando eu olho aqui o meu perfil, aqui lateral dessa peça, ele vai ter um perfil aí como se fosse uma letra I. Ah, todos aqui ele tem uma letra I. Se eu pegar qualquer uma dessas 3 peças e pegar essa vista lateral aqui delas, a projeção dela vai ser igual para as 3, isso aqui, ó. Mas o que diferencia uma da outra? É o comprimento aqui, ó, dessa região interna. Ó. Você veja que esse lado ele é maior do que esse. Se eu olho essa peça A, essa proporção é muito superior, né? É bem superior. Se eu olho a letra B, elas são praticamente iguais. Ou para a letra C, que tem uma pequena diferença, ó, de um lado para o outro. Recomendado seria a letra C. Vai chegar lá. Pronto. A letra C seria aí o nosso posicionamento correto. Ok? Pessoal, se alguém não entender, só comentar. Tá?
Seu André, Oi, pois não, Ivan. só uma observação. Caso conseguisse dar um corte no centro da peça, pegando aí a parte do I, Certo? a gente ia ver que ela não é simétrica, né, professor André? Isso. Existe uma A, gen- simetria aí, a gente consegue ver mais ou menos aqui, ó. Ela não precisaria estar em corte, tá vendo aqui a linha pouca, né? oculta? Pouca simetria, né? Porque a Isso. outra tem bem mais, né? A letra A, né, professor André? Exatamente. Exatamente. Você vê que a proporção de distribuição nas laterais são diferentes, né? Aqui na vista Show. superior, ó, que está embaixo, essas arestas ocultas já mostram aqui, né? Ó, que tem uma lateral maior do que outra. Uhum. Entendeu? Mas essa é a Show análise de mesmo, bola. isso temos que fazer. Legal? E essa aqui agora, que é o inverso. Nós temos uma peça na isometria e perguntamos a vocês: o detalhamento dela nas vistas frontal, lateral e superior está representado onde? No item A, no item B ou no item C? Item C. Item C, Ananias, item C. Pode falar, Ivan, sem problemas. Item C. C? Professor, deixei o pessoal responder aí, mas eu concordo que seja o C. Legal, tranquilo. Vamos lá. Por que que o C? Vamos por eliminatória. Se a gente olhar aqui, essa vista aqui, ó, como frontal, vou pegar só meu pontinho vermelho aqui que ajuda. Veja que nas três posicionamentos, a vista é a mesma. Eu vejo essa parte aqui inclinada, né? Essa diferença aqui do sistema, das partes, profundidades. Se eu olhar essa vista lateral aqui, né, ó, da esquerda que está na direita, a representação é a mesma nas três. O que que diferencia a minha peça? É justamente essa região aqui onde está o pontinho vermelho, ó. Veja que no item A, ela é uma aresta inclinada que vai, tecnicamente, deste ponto aqui onde está o ponto vermelho até este outro ponto aqui, ó. Essa trajetória aí, ó. Né? Se fosse o item B, nós teríamos uma curva aqui, ó. E no item C nós temos o canto vivo, ó. Ela vem uma aresta, depois perpendicular a outra aresta. Ó. Então aqui está o diferencial. Isso é uma coisa muito interessante para vocês verem aí justamente o porquê do detalhamento das vistas, o quão importante é uma vista para o detalhamento da peça, né? Para você poder interpretar o objeto. Pessoal, essas questões que eu estou mostrando para vocês, não lembro se é essa ou outras, tem outras aqui que vão aparecer, foram todas tiradas de concurso, tá? Petrobras, da AFA, de aeronáutica, de várias dessas escolas técnicas, né, que usam requisito de engenheiros para prestar o concurso. Então, item C aí, ó, beleza? E essa aqui agora, nós temos a vista, né, as três projeções, e perguntamos qual que é a isometria correta, A, B ou C? Letra B. Letra B, legal. De Paulo, o Vitor também, letra B. Legal, é isso mesmo. Olha que interessante. Se você observar essa vista superior aqui, ó, a representação dela aqui seria diferente. Porque essa aresta aqui estaria aberta. Ó. Aqui não tem essa aresta. Né? E aí essa parte inclinada apareceria de forma oculta, ou seja, pontilhada aqui. Mas se eu pegar a vista frontal dos três, a representação é a mesma. Tá? A frontal ela é igual para as três peças. Independente das três, essa seria a vista frontal das três. A lateral já alteraria. Aqui também ela não ia aparecer. Essa aresta aqui, ó. Porque ela estaria oculta, né, pontilhada. Ela aparece aqui e aqui. E como eu diferencio a B da C, é só proporção no comprimento aqui, ó, dessa parte superior aqui. Veja que aqui na C é uma Professor, outra proporção. Opa, pois não. uma dúvida. Se essa vista de cima, né? Certo? Na verdade, fosse a vista de baixo, então a correta seria A. Fosse de baixo. Não Se essa também. ficasse. Entendi. Se fosse a vista inferior, não de baixo, é inferior, ela estaria em cima. Mas tranquilo, deu para entender sua lógica. Sabe por que não? Porque quando eu olhar essa peça aqui por baixo, você entende que aqui estaria aberto? Onde está o pontinho vermelho? Sim, entendi.
Porque, ó, ele não tem essa aresta aqui, ó. Tecnicamente, ela ficaria assim, ó. Se eu olhar por baixo, só um instante. Ela ficaria assim, né, ó. Tudo bem que ela ficaria reta, tá, pessoal? Tô fazendo a mão livre no mouse aqui. Ela ficaria assim, e aí eu teria um pontilhado aqui, ó. Na verdade, eu fiz a vista de cima, né? Essa é de cima. Se eu olhasse por baixo, ela teria só essa aresta completa aqui, ó. Não teria esse aqui, ó. Porque ela é aberta aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo? Entendi. Mas legal a observação. Quando eu tenho dúvidas, pessoal, eu vou lá no Solid, desenho e gero as vistas para observar. Às vezes a gente pega uns desenhos complexos aí que a gente precisa usar outras ferramentas para poder entender. Então, o item B aí, ó, tá marcado, seria o nosso correto, beleza? Legal. Vamos só nos orientar para a gente fazer essa aqui, ó. Por exemplo, deixa eu só colocar aqui uma nomenclatura. Ó, eu vou chamar os quadrantes, aqui é o A, B, C, aqui seria o D, tá? Ó, D. Aí aqui embaixo seria o E, F, G, e esse último aqui o H, tá? Só para a gente entender nossa matriz, ó. A, B, C, deixa eu mudar meu ponteiro agora, ó. O A, B, C, o D, E, F, G e H. Por que isso? Para perguntar a vocês. A peça número 7, ela está em qual quadrante aqui? Para vocês. A, B, C, D, E, F, G ou H? Ela está representada, né? Em qual quadrante? A. A. Maximiliano, legal. A. Então pronto, aqui o pessoal, o A. Falaram que aqui é item 7. Vamos buscar aqui como 7, legal. A peça número 8, ela estaria em qual quadrante? Pessoal, se você não estiver entendendo essa questão do quadrante e número, eu explico de novo, fique tranquilo. Mas a peça 8 está representada em qual desses conjuntos aqui? G. E, F, G. Legal. Então aqui, ó, será a nossa peça 8. A peça número 9. Veja, vamos observar, ó, veja que ela tem uma lateral com canto vivo, tem uma inclinação, né? Então eu vejo uma lateral dela e procuro as laterais que eu tenho aqui para ver qual tem inclinação. Aí eu vejo outra vista, justamente para a gente poder alinhar. Ananias aí, letra D, legal. Vou colocar aqui, ó, 9. Peça número 10. Olha como ela tem uma vista bem peculiar aqui, ó, essa curvatura, né, ó. Bem particular aí, podemos falar. Essa peça número 10 estaria onde? F. F. E, F. Aqui, 10. Legal. Peça número 11. E, legal. E aí? E a número 12? H. H. Legal. Pessoal, todos esses questionamentos, eles têm a resposta lá para vocês já, tá? Ó. Vou só passar o slide aqui. Um minuto. Então, ele bate aí, ó. 7, 9, 11, 10, 8 e 12. Legal. Veja que a interpretação aí é nessa linha. Uma coisa muito interessante que eu preciso fazer um comentário com vocês. Veja que nós estamos apenas associando imagens, né, e dando os posicionamentos. Logo, logo nós vamos estar criando, ok? Como assim criando? Eu vou gerar uma peça, vocês gerarão uma peça, e essa peça dará origem às vistas. Então, tecnicamente não existe nada, vocês vão criar e respeitar todos os posicionamentos. Mas a gente vai chegar lá, fiquem tranquilos. Para frente. Cortou a imagem, que estranho. Estranho ter cortado a imagem.
Só um minutinho aqui, pessoal. Só um minuto. Não sei por que ela fez isso. O correto seria esse aqui, ó. Pronto. Vamos voltar aí. Rapidinho a gente corrige aqui. Vamos lá. Isso aqui é uma forma de desenho técnico onde a gente faz a caracterização de algumas superfícies, questão de acabamento, outras características. Por exemplo, tem aqui a peça na isometria, temos as vistas. Aí eu pergunto a vocês, onde está aparecendo o pontinho vermelho. Essa face, essa área que está aparecendo o pontinho vermelho, esse quadrado aqui, ó, só esse. Ele tem alguma letra representando ele nas vistas? Letra E. Legal. Por que isso? Vamos fazer outra análise aqui. Se eu pegar essa aqui, ó, que fosse um half pipe, né? Essa parte abaulada aqui, ó. Ela tem uma letra representando ela? O F. O F. Vocês estão entendendo o nosso raciocínio? Tá? Essa aqui teria alguma? Essa lateral? Não, né? Ela não tem letra aqui, ó. Então, ela não tem letra. O que que é isso? Você pode ter um documento técnico lá, onde você fabrica essa peça, e você fala assim, ó, as superfícies aqui, D e E, aqui nessa lateral, elas serão pintadas, as superfícies de uma cor X, as superfícies A, B e C na cor Y, e a superfície S não recebe, F não recebe pintura, porque é um local de apoio de eixo, algum detalhamento, entendeu? E aí o que que acontece? Quando você faz esse detalhamento, você consegue trazer informações para quem vai fabricar a sua peça. Aonde pinta, qual é a coloração, a textura, o acabamento, né? E é uma forma de você se comunicar dentro do desenho. Legal. Aqui é uma outra vista. Então, eu vou perguntar para vocês aqui, ó, essa geometria aqui, ó, que está passando o ponteiro vermelho, a bolinha vermelha aí. Tem uma letra para ela? A letra E. Letra E, isso mesmo. Aí, ó. Entendeu? Se eu pego essa aqui de cima, ó, e aí, alguém interpreta uma letra para ela? Letra D. Pronto, maravilha. Pessoal, é isso que eu preciso que vocês tenham a percepção. Eu estou vendo aqui em cima, onde aparece essa imagem? Na vista superior. A vista superior fica onde? Embaixo. Se ela fica embaixo, ela está aqui, porque aqui seria frontal, lateral esquerda que está na direita, a vista superior que está embaixo. Eu tenho aqui, ó, C, que seria essa aqui não tem nomenclatura, e essa aqui seria a D. E aí, em função das vistas, você vai interpretar. Essa superfície não tem, aqui seria o E, aqui seria o A, aqui seria o B. Isso aqui, se eu não me engano, foi uma prova da Polícia Federal, que usou uma questão desse tipo, de você identificar os elementos. Se eu não me engano, foi uma dessas assim, ó. Ele perguntava qual que eram os planos inclinados. Aqui, você tinha que identificar aqui na vista, ele tinha aqui uma letra A e uma letra B, e você tinha que fazer a identificação aqui nas vistas, era o contrário. Elas estavam na isometria, e você tinha que identificar nas vistas. Então, por exemplo, ó, esse plano inclinado, ele tem uma letra que representa ele? A. Letra A, legal. E aqui a letra B. Então, veja como é interessante aqui, tanto a identificação quanto você vê. Se você olhar aqui a vista superior, o A e o B, você não fala que eles são inclinados. Se eu falo aqui, ó, a vista superior e a vista frontal, eu não falo que o A é inclinado. Agora, se eu vejo a superior, a frontal e a lateral direita que está na esquerda, eu vejo que o A é inclinado. Como o B, eu só vejo se ele é inclinado na frontal. Eu vejo uma peça que você só consegue detalhar ela tendo as três vistas. Legal? Maravilha. O que eu propus agora para vocês? Essa pecinha. Isso aqui é uma peça já feita, já determinada, no qual vou deixar para vocês, alunos, desenvolverem o quê? Dois princípios.
Primeiramente, tem aqui o documento técnico dela, deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Ele abriu aqui na outra folha, na verdade, tem aqui o PDF 3D dele, para facilitar a interpretação. Então, você pode abrir lá e ver ela como se ela estivesse na sua mão, né? Você poder movimentar ela, fazer análise das geometrias, né? Vou ver que esse furo ele passa até o outro lado, como que é essa geometria aqui da frente, esse furo com rebaixo, né? E aí, quando você pega essa característica, ajuda você a detalhar a sua peça. Tecnicamente, você teria que fazer isso apenas com essa isometria, mas tranquilo. Ver essa parte do chanfro. Coloquei também para vocês lá no AVA, deixa eu só fechar esses aqui. O desenho técnico. Não, coloquei só o PDF 3D. Não coloquei. O técnico eu não coloquei, porque ele seria a resposta. Tem aqui a resposta. Mas o que seria? Coloquei também aqui no slide. Tá aqui. As dimensões. As dimensões são para facilitar em questão de proporção. Qual que é a proposta para vocês? Pegar um papel A4. Se quiser pegar lá o papel milimetrado e imprimir para usar, tudo bem. Se não quiser, pode fazer no A4. Professor, eu não tenho régua. Você pode fazer a mão livre, tá? O importante é o quê? Você observar essa peça e trazer para o papel o detalhamento dela em função das vistas. Quais vistas, professor? Você é o projetista, você define. Qual vai ser a frontal? Você é o projetista, você define. Entendeu? Então, você vai escolher a frontal, que vai gerar, consequentemente, as demais vistas. Outra coisa interessante, veja que o seu A4, ele tem uma região considerável, né? Quando você for desenhar ela, não utilize só um pequeno quadradinho, faça lá um desenho pequeno, usando só uma parte da folha. Aproveite o papel todo, faça numa proporção que facilite a sua interpretação. Estamos praticando agora. Então, mas também faça numa proporção que caiba. Antes de você começar a desenhar, você vai fazer a sua estratégia. Para eu desenhar, eu vou ter que usar uma vista frontal, uma lateral, uma superior. Legal. Então, eu já vou ver as proporções do tamanho da peça. Aqui eu vou colocar a minha frontal, minha superior, minha lateral, para caber no papel. Para muitas vezes você não desenhar e depois tive que fazer menor a lateral porque não cabe. É errado. Lembra que tem que ter a proporção. A lateral, a largura que está lá na vista frontal é a mesma largura que está lá na vista superior. A espessura que está na vista superior é a mesma que está na lateral. Então, existe uma proporção. Professor, se eu fizer, como eu vou saber que está certo ou errado? Você vai perguntar ao seu melhor amigo. Quem é seu melhor amigo? SolidWorks, né? Não é o colega de classe, não. É o SolidWorks, que quando vocês se formarem, cada amigo aí da escola, do colégio ou da universidade vai para um canto, né? O SolidWorks vai te acompanhar lá no seu trabalho. Então, ele aqui é seu amigo. Você vai pegar seu SolidWorks. Eu vou só tirar o ponteirinho vermelho aqui, porque ele atrapalha aqui no clicar nas peças. Só um instante. Pronto. Vai selecionar peça. Todos vocês acho que receberam já o torpedo com a ativação do SolidWorks, então já tem o roteiro lá dentro do AVA para vocês seguirem o passo a passo, instalarem e usarem este recurso. Então, vocês vão pegar lá a sua peça, colocar na isometria, eu particularmente, né, como faço, coloco na isometria, venho aqui em esboço. Quando eu clico em esboço, eu tenho que selecionar um plano. Aí eu vou voltar a começar a minha estratégia. Eu vejo aqui a minha peça. Aonde eu vou começar a desenhar ela? Nessa lateral. Essa lateral traz bastante detalhe. Compensação, ela tem profundidades diferentes. Eu teria que desenhar uma depois a outra. Se eu vier por esta outra lateral aqui, ela está todo mundo no mesmo plano, uma geometria legal. Eu vou começar por essa lateral. Professor, qual que é a posição correta dessa peça? Que eu não sei como ela funciona. Então, você vai replicar a posição que ela está aí. Quando você colocar na isometria, ela deve estar desta forma. Então, eu vou usar esta lateral aqui, que parece um garfo, né? Um espeto, para desenhar ela. Legal, vou lá no meu SolidWorks. Essa lateral estaria aqui no plano frontal. Seleciono, ele está de frente para a gente. Vou pegar a linha, me preocupo primeiro com a geometria, depois com as dimensões. Então, sei que ela é uma linha que vem para cá, daqui para cá, faz isso mais ou menos.
Ah, tem umas linhas tortas aí, não tem problema. Olha aí, quase a nossa peça. Já vou dar um ok aqui para terminar a linha. Preciso começar a fazer algumas restrições. Me preocupei com a geometria, vou me preocupar com dimensões. Como assim? Existem algumas restrições que no software você consegue fazer. Por exemplo, ó, eu vou selecionar essa linha, segurar o Ctrl e selecionar essa outra. Ele aparece diversas opções aqui para a gente. Eu vou falar que elas são colineares, ou seja, elas vão estar alinhadas. Clico aqui em colinear, ó, veja que ela está alinhada. Vou clicar com o botão direito em cima dessa aqui, ó, e vou falar o quê? Que ela é vertical, porque ela não é inclinada, ela vai vertical. Então, eu vou deixar ela na referência de... Opa, desculpa. Vertical. Legal. Eu sei que ó, essa aresta e essa, elas têm a mesma altura. Como eu sei disso, professor? Eu estou olhando aqui na minha peça, essa altura é a mesma. Aqui são verticais, essa aqui tem a mesma altura que essa. Ó. Legal. Então, eu vou selecionar essa, segurar o Ctrl e essa, falar que são colineares. Está alinhada. Beleza. Vamos começar a colocar as medidas. Vou vir aqui em dimensão inteligente. Quando eu olho aqui no meu projeto, ó, vou começar por aqui, ó. Essa aba tem 10, entre elas tem 20 e o total tem 40. Então, 10, 20, 30, aqui também é 10. 10, 20, 10. Legal. Então, eu vou pegar aqui minha dimensão, vou falar que esse meu comprimento aqui, ó, ele tem 10. Esse meu outro também vai ter 10. E esse aqui, entre... Ah, professor, como o senhor fez isso? Ó, eu posso clicar nessa aresta e pegar a cota toda, como também eu posso selecionar uma linha, ele já deu uma medida. Não clico, arrasto até em cima da outra que vai ficar laranja aqui, ó lá, clico, ele vai pegar a cota das duas, ó. Arrasto para cá, quanto é essa medida? 20. Opa, legal. Aqui em cima, então, eu sei que já tem 40. Preciso colocar o 40? Se eu colocar o 40 aqui, ó, daqui para cá, ele vai dar um erro, ó. Olha aí. Por quê? Excesso de cota, não tem necessidade. Estou replicando muitos elementos. Cancelo. Legal. Vamos ver mais aqui medidas. Aqui é 12. Aqui também é 12. Essa lateral é 14. Ó. Então, se é 14 e 12, a outra aqui deve ser 14 também, né? Que essa mais essa vai dar 28, com 12 e 40. Legal. Então, ó, dimensão. Essa aqui, ó, essa linha. Opa, dimensão, foi mal. Ele falou que tem 14. Que essa aqui, ó, tem 12. Então, essa aqui vai ter 14 também. Se eu clicar aqui nela, ó, já tem 14. Opa, excesso de cota. Por quê? Porque a somatória aqui já vai dar 14 aqui. Legal. Professor, minha peça está toda azul ainda, tá faltando restrição. Lembra que ela, quando ela ficar toda escura, né, todas as linhas pretas, é porque ela vai estar travada? Vamos lá. Altura, né? Qual que é a altura da minha peça? Opa, dessa linha até aqui embaixo eu tenho 100. Legal. Essa minha altura aqui é 40 até o centro do furo. Mas quanto eu tenho aqui? Opa, eu tenho um raio de 30 aqui, ó. Então é 40 mais 30. Então 100, 40, 30. Legal. Dimensão inteligente, estamos aqui. Vimos que essa linha aqui, nossa, vai ter 100. Essa nossa aqui, ela vai ter quanto? 40 mais 30, né? Ó, olha lá, digitei a formulazinha. Ó. Opa, legal. E ficou estranho. Ah, porque aqui tem 12, né? Ó, daqui para cá, ó. Aqui para cá tem 12. Pessoal, vocês vão desenhando. Preciso apagar as cotas? Não, não apague as cotas. Deixem as medidas. Elas vão garantir o posicionamento da sua peça. Ah, porque ela ainda está azul. Não sei, posso clicar nela e arrastar. Se eu clico nela e mexo, ela está solta nessa horizontal, está solta aqui também. A dimensão, vou colocar em relação ao meu zero peça. Legal. 40. Se ela tem 40 de largura, eu sei que daqui para cá vai ser metade de 40. Então vai ser 20. Opa, já foi para o centro. Veja que todas as arestas verticais já estão escuras. E essa altura total aqui, para eu colocar no meio, vou falar que daqui para cá, quanto é o meu meio? Meu meio ali vai ser, ó, 100 mais 70, tudo isso dividido por 2, 85.
Posso dar um zoom out aqui, ó. Olha ela aí. Toda escura, no centro, legal. Recursos, vou dar material a ela lá. Vamos dar a profundidade a ela. Quanto é essa profundidade? Opa, raio de 30, então dá 60. Tem até replicar aqui embaixo, ó, 60. Legal. Se eu colocar 60 nela, aqui, ó, posso digitar aqui. Veja que ela está vindo para um lado e meu zero peça está aqui. Se eu deixar o zero peça no centro, ele vai facilitar algumas características para mim. Como assim? Olha, eu vou colocar 60, só que plano médio. Ele vai dividir automaticamente 30 para cada lado. Meu zero peça está no centro aqui. Vou dar o OK. Legal. Não esqueçam de salvar, tá? Sempre salvando. Peça 1 aqui, ó, já tem uma peça 1 aqui desenhada. Vamos colocar aqui uma peça 2. Legal. Vamos trabalhar agora a remoção de material. A gente colocou material nela, né? Remoção. Ela tem uma parte cilíndrica aqui em cima, ó. Raio de 30. Como eu faço isso? Fillet. Opa, legal. Fillet. Raio de 30. Aonde? Nessa aresta, nessa aresta, nessa aresta e nessa aresta. Posso ver uma prévia aí, ó, do que ele vai fazer. Ok. Fizemos já a parte redondinha ali de cima. Legal. Maravilha. Tem um outro detalhe aqui embaixo, ó. Opa, ela tem chanfros aqui, ó, né, na lateral. Chanfro 12 por 12. Chanfro. Lá onde eu faço fillet, tem uma setinha embaixo que eu tenho um chanfro. Meu chanfro ele pode ser ângulo, medida, medida, medida. A hipotenusa. O nosso é medida, medida. Simétrico ou assimétrico? Ele é simétrico, ele tem os dois lados iguais, 12 por 12. Se fosse assimétrico, eu dava cada uma das medidas, mas o nosso é simétrico, com 12. Aonde? Nessa aresta e nessa aresta. Olha, ele já fez aí, ó. Ok. Olha aí, já gerou a nossa primeira vista. Legal. Coloquei na isometria para testar, ó. Veja que ele está representado da forma que a nossa peça está corretamente. Legal? Beleza. Vamos fazer os furos. Eu tenho um furo de 25 diâmetro. Veja que ele está aqui, ó, no mesmo centro, 40, do que esse aqui. Leia lá, os 40 aqui para baixo. Tem um furo aqui embaixo. Professor, que furo é esse? Olha a informação dele aqui, muito interessante. Ele é um furo de diâmetro 20 milímetros, passante total, ou seja, o 20 passa, e um outro furo cego, que é um rebaixo, de diâmetro 35 e profundidade 6. Eu faço tudo de uma vez? Não, vamos fazer em partes. Como assim? Eu posso fazer de uma vez tudo que é passante. Depois eu faço esse rebaixo. Então, ó, eu tenho aqui um furo de 25 e um furo de 20. Esse furo de 20 está a 25 daqui, está no centro. Aqui também está no centro, 40 daqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar essa superfície aqui, ó, de cima aqui da peça. Esboço. Estamos nessa superfície, vou deixar ela normal para a gente. Posso vir aqui, ó, em paleta de vistas, né, ó. Orientação de vistas. Vou pegar aqui para deixar de frente para a gente. Sei que eu tenho um furo aqui, mais ou menos, e um furo aqui, mais ou menos. Mas agora eu faço as dimensões, legal. Eu vi que esse aqui, daqui para cá, era 15, né? Calma aí. Me fugiu agora. 25, diâmetro 20. Então, essa minha dimensão aqui vai ser 25. Esse meu diâmetro vai ser 20. Professor, ele não está azul ainda. É porque ele não está alinhado com o centro. Vou mostrar duas formas de você fazer esse alinhamento com o centro. Vou selecionar um ponto, segurar o CTRL, clicar aqui no centro, falar que eles são verticalmente alinhados, ó, ficou escurinho. Ou posso pegar a dimensão desse ponto até este ponto, arrastar aqui para cima, ó. Em vez de ser 3, eu quero 0. Olha lá, ele já alinhou. Sei que deste ponto até este ele tem 40. E que é um diâmetro de 25. Olha lá, ficou escuro. Professor, o senhor desenhou nesse plano, mas o de baixo não está flutuando? Tá, não tem problema. Olha ele aqui flutuando. Por quê? Eu vou mandar aqui recursos, corte, remover material. Esse corte ele vai ser o quê? Passante. Vai passar na peça. Ó. Ok. Temos nossos furos feitos.
Coloco na isometria, salvo, para não perder minha peça. Vou pegar agora e fazer o quê? O rebaixo aqui, ó, nessa superfície. Seleciono ela, esboço, venho aqui na orientação de vistas, vista normal. Estamos nesse plano agora. Vou olhar aqui meu desenho. Temos aqui um diâmetro de 35 com uma profundidade de 6. Seleciono aqui, ó, diâmetro, círculo. Posso passar em cima, ó, já consigo pegar até o centro dele, ó, como referência. Dimensão 35. Como eu peguei a referência, ó, já vai ficar escuro. Que ele já está preso aqui no centro, olha aqui a marcação aqui, ó, e o diâmetro. Está desenhado ali. Recursos, corte, quanto? 6 milímetros. Vou colocar aqui. 6. Veja que ele não vai passar a peça. Ó. Dá o ok. Ele fez o rebaixo ali. Professor, para que eu fiz tudo isso se o senhor quer as vistas? Aí que vem o detalhe interessante. Salvei. Fiz minhas vistas à mão livre. Quero corrigir elas. Como eu sei se ela está certa? Eu posso vir aqui em paleta de vistas, orientações de vistas. Digamos que eu quero ver essa vista aqui, ó. Está aqui ela na vista. Como que ela seria representada no documento? Ah, aqui ela está maciça. Eu posso vir aqui em estilo de exibição e colocar as arestas ocultas visíveis. E aí ele vai mostrar para você, ó, o que é pontilhado. Ó, aqui é para ele estar pontilhado, ó. Ó, porque a resolução aqui não está muito boa. Que é pontilhado. E aqui é uma aresta maciça, visto que ela é até mais grossa. Ó. Quem faz isso, pessoal, é o software, automaticamente. Está aqui ela. Então, essa seria a minha vista. Ah, vou voltar ela na isometria aqui. Queria ver essa vista aqui agora, ó. Essa aqui. Esboço. Né? Paleta de vistas. Quero ver essa vista aqui, ó. Seleciono, está aqui ela. Vejo onde tem os pontilhados, vejo onde tem aqui os rasas baixos. Ou seja, eu consigo fazer todo o detalhamento da minha peça e corrigir. Olha aqui a vista superior, como ela ficaria embaixo. Se eu pegar a vista inferior, vou girar ela aqui, ó, a vista inferior aqui, ó, como ela ficaria. E assim sucessivamente. Ou seja, você desenhando a peça aqui no seu SolidWorks, você estará exercitando. Vou voltar ela aqui para o normal, a isometria e o material aplicado. Você vai estar exercitando tanto a parte de desenho técnico, quanto corrigindo o que você vai fazer à mão livre. Pessoal, desenho à mão livre é para entrega? Não. É para exercício e conhecimento de vocês. Ainda não é para entrega. Recomendo fazerem, verem, porque o momento de errar é agora. Se depois, durante a atividade avaliativa, o momento de entrega ou uma prova você errar, lá você perde a pontuação. Então, pratiquem, exercitem, ok? Antes da gente encerrar nossa aula aí, que hoje foi até rápida, por favor, nomes aqui na chamada, né, ó, para a gente gerar aí a nossa frequência, nome, espaço, matrícula, ok? Pergunto a vocês sobre a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, algum questionamento, crítica, sugestão? Show de bola, professor André. Legal. Maravilha, Ivan. Pessoal, deixei também na apresentação, o último slide tem lá a resposta das vistas. Mas desenhem a peça, façam a mão livre, olhem isso aqui depois. Dentro do AVA, está aqui, tem a resposta também, tá aqui, ó. Tem só as vistas aqui para vocês compararem com o que vocês fizerem, ok? Daqui a pouco eu disponibilizo a gravação da aula aqui na nossa pasta do AVA. Pois não, Ivan? Obrigado, professor. Até a próxima. Estou saindo. Maravilha, Ivan. Bom descanso aí. Até quinta-feira. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Qualquer crítica, dúvidas, elogios, sugestões, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e o nosso grupo do WhatsApp, ok? Agradeço a atenção de todos. Nos encontramos aí quinta-feira na nossa próxima aula. Um abraço, boa noite. Tchau, professor. Até quinta. Até mais, pessoal. Até mais, professor. Um abraço. Boa noite.
Até mais.